meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 1, objeto de conhecimento, o homem romântico, o romantismo brasileiro, originalidade e imitação. Detalhamento, romantismo no Brasil, primeiros passos. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos falar sobre romantismo no Brasil. Mas antes de começar mesmo, eu tenho 2 questionamentos para vocês. Quero saber se vocês já pensaram em como a arte e a literatura podem refletir os sentimentos de uma época. Já refletiram nisso? Como elas vão ali influenciar, refletir na época que elas estão sendo escritas? Outra situação é, vocês acham que mudam a maneira de escrever quando as pessoas passam a valorizar a emoção e a liberdade acima de tudo? E aí? Será que a literatura e a arte refletem os sentimentos de uma época? E será que o fato da gente colocar muita nossa emoção e a liberdade faz também diferença nessa escrita? Vocês sabem que quando a gente pega uma obra de uma determinada época, eu vou responder aqui por mim, né? A gente consegue identificar traços daquela sociedade, como aquela sociedade pensava, se comportava. Então é possível sim a gente pegar uma obra e conseguir identificar o momento que a sociedade passava, certo? Muito bem. Diante disto, é o que acontece aqui no nosso romantismo, não só no romantismo, né? Nos nossos movimentos literários. O romantismo, ele reflete um momento da nossa história, da sociedade. Esse movimento surgiu ali logo após a nossa independência, a independência do Brasil. Então, a partir do momento que a gente se torna um país, né? A gente se torna independente de Portugal, deixa de ser colônia, a gente precisa ter o quê? Uma identidade. Então, o romantismo, ele começou ali nesse momento onde o Brasil estava buscando a sua identidade. Então, dentro da literatura, nós temos ali no romantismo a busca dessa identidade. O romantismo, ele foge, está ali fugindo dos padrões europeus, né? Fugindo do que ele já vinha sendo imposto para a gente, uma vez que a gente era colônia, então era muito influenciado pelos padrões europeus, que no caso ali o último era o arcadismo, que tinha uma formalidade, né, uma questão da perfeição. Já o romantismo, ele vem quebrar isso, ele tem não busca por essa formalidade, é algo mais informal. Tanto que ele é dividido em 3 fases, né, 3 momentos. O primeiro momento é o nacionalismo, uma vez que a gente está surgindo nesse momento da identidade brasileira, né? Então o nacionalismo, ele vai focar muito na questão da natureza, vai ter muito o indígena como um herói, então vai descrever esses momentos, tá? Então, esse é o primeiro momento, vai ter o fanismo. Já no segundo momento, que é chamado também de ultrarromântico, mal do século, vai ter um lado mais pessimista, vai ter ali a questão da fuga da realidade, vai ter no escapismo da questão, a idealização tanto do amor quanto da morte, porque o amor está muito intenso, ao ponto de desejar a morte de tanto sofrimento, tem um pessimismo ali. Já a terceira fase, ele já traz um lado mais assim social, uma crítica, onde os escritores conseguem perceber que já é um momento de sair um pouco do eu e conseguir olhar ao redor, então ver a sociedade, então ter uma pegada ali mais social, tá? Então esse movimento, ele acontece aí, nessa construção, ok? E aí, agora que eu já introduzi um pouco vocês, eu quero apresentar uma obra. Vocês conhecem? Olha só o que eu tenho para apresentar para vocês. Esta obra, O Seminarista, Bernardo Guimarães, Vocês conhecem essa obra? Não, a gente vai já conhecer. Vocês conhecem esse escritor, Bernardo Guimarães? Vocês conhecem? Ele é mineiro, nasceu em Ouro Preto. E como todo escritor da época, ele se formou em quê? Em Direito. Na faculdade de Direito, ele conheceu alguns escritores ali.
fez amizade, né? Ele também trabalhou como juiz e professor, mas onde ele ficou mesmo conhecido foi como um escritor romântico, certo? Diante disso, eu quero apresentar agora para vocês, então, a obra O Seminarista. Vejam só. O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Publicado em 1872, O Seminarista é uma obra-prima de Bernardo Guimarães, um dos grandes nomes do romantismo brasileiro. Este romance denuncia o celibato clerical e sua imposição desumana, retratando a trágica história de amor entre Eugênio e Margarida. Eugênio, filho caçula de um fazendeiro mineiro, cresce em meia tranquilidade da vida no campo. Ao lado está Margarida, filha de uma agregada, criada como parte da família. O vínculo entre os dois é intenso, crescendo da amizade infantil para um amor profundo, mesmo antes que eles o compreendam. No entanto, o destino separa os dois. Aos 9 anos, Eugênio é enviado para estudar na cidade e, mais tarde, pressionado pela família, ingressa no seminário. A vocação religiosa é imposta pelo desejo do pai, ignorando o coração do jovem, já entregue a Margarida. Preso a uma rotina severa, Eugênio encontra consolo apenas nas lembranças de Margarida. Mesmo longe, a imagem da jovem ocupa seu coração, alimentando um amor proibido. Enquanto isso, a família conspira para afastá-los definitivamente. Com o apoio dos padres, o capitão Antunes inventa um casamento fictício para Margarida, destruindo as esperanças de Eugênio. Ferido pela suposta traição, ele mergulha nos estudos e se ordena padre, acreditando ser sua única saída. A tragédia atinge seu auge quando Eugênio é chamado para ministrar os últimos sacramentos a uma jovem moribunda. Para sua total devastação, descobre que é Margarida, que nunca se casou. Consumida pela tristeza e pelo sofrimento, ela sucumbiu. No breve reencontro, os dois entregam-se à paixão que os consumia há anos. Contudo, no dia seguinte, Eugênio é confrontado pela perda definitiva. Margarida está morta. Seu corpo em um caixão simples, na mesma igreja onde ele deveria rezar sua primeira missa. Enlouquecido pela dor e pelo conflito entre o amor e os votos que lhes foram impostos, Eugênio abandona tudo. Diante da congregação, retira seus paramentos e foge, abandonando a vida que nunca escolheu. O Seminarista é mais do que uma história de amor. É um grito contra as imposições que negam a essência humana, uma denúncia ao sofrimento causado por tradições rígidas e insensíveis. A obra de Bernardo Guimarães permanece como marco do romantismo brasileiro, explorando a força de um amor condenado desde o início. Muito bem, vejam só que a gente viu um resumo sobre essa obra maravilhosa. Percebam que ali tem uma pegada religiosa, tem a questão de um amor impossível de viver, uma vez que Eugênio tem que cumprir uma promessa que nem era dele. Foi feita por ele, então ele tinha ali aquela obrigação, a obediência aos pais, certo? E aí aconteceu o que aconteceu. Infelizmente, a amada faleceu. Então percebam que tem a questão da religiosidade, da obediência, do amor, que ele fala que inclusive era uma amizade que se tornou um amor que nem eles percebiam isso. Não é? E aí a pobre da mulher que sofreu porque uma vez que foi falado que ela tinha casado, no entanto não. Veja que o final é trágico também, com a morte da amada e ele largando inclusive a batina, né? E é um movimento que a gente conhece bastante sobre, na época morriam de amor, porque a dor era muito intensa. No caso ali de Eugênio, a dor foi tão intensa que ele realmente teve que fugir dessa realidade ao ponto de caminhar, tirar a batina dele e sair por aí caminhando. É como se ele perdeu o sentido da vida, né? Aconteceu uma loucura, vamos colocar nesses termos, né? Muito bem, então vamos verificar quais são as temáticas que tem aí no nosso seminarista. Vejam só. O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Publicado em 1872, O Seminarista é uma obra-prima de Bernardo Guimarães.
um dos grandes nomes do romantismo brasileiro. Este romance denuncia o celibato clerical e sua imposição desumana, retratando a trágica história de amor entre Eugênio e Margarida. Eugênio, filho caçula de um fazendeiro mineiro, cresce em meio à tranquilidade da vida no campo. Ao lado está Margarida, filha de uma agregada, criada como parte da família. O vínculo entre os dois é intenso, crescendo da amizade infantil para um amor profundo, mesmo antes que eles o compreendam. No entanto, o destino separa os dois. Aos 9 anos, Eugênio é enviado para estudar na cidade e, mais tarde, pressionado pela família, ingressa no seminário. A vocação religiosa é imposta pelo desejo do pai, ignorando o coração do jovem, já entregue a Margarida. Preso a uma rotina severa, Eugênio encontra consolo apenas nas lembranças de Margarida. Mesmo longe, a imagem da jovem ocupa seu coração, alimentando um amor proibido. Enquanto isso, a família conspira para afastá-los definitivamente. Com o apoio dos padres, o capitão Antunes inventa um casamento fictício para Margarida, destruindo as esperanças de Eugênio. Ferido pela suposta traição, ele mergulha nos estudos e se ordena padre, acreditando ser sua única saída. A tragédia atinge seu auge quando Eugênio é chamado para ministrar os últimos sacramentos a uma jovem moribunda. Para sua total devastação, descobre que é Margarida, que nunca se casou. Consumida pela tristeza e pelo sofrimento, ela sucumbiu. No breve reencontro, os dois entregam-se à paixão que os consumia há anos. Contudo, no dia seguinte, Eugênio é confrontado pela perda definitiva. Margarida está morta. Seu corpo em um caixão simples, na mesma igreja onde ele deveria rezar sua primeira missa. Enlouquecido pela dor e pelo conflito entre o amor e os votos que lhes foram impostos, Eugênio abandona tudo. Diante da congregação, retira seus paramentos e foge, abandonando a vida que nunca escolheu. O seminarista é mais do que uma história de amor. É um grito contra as imposições que negam a essência humana, uma denúncia ao sofrimento causado por tradições rígidas e insensíveis. A obra de Bernardo Guimarães permanece como marco do romantismo brasileiro, explorando a força de um amor condenado desde o início. Muito bem, então a gente reviu e agora dá para a gente perceber com certeza alguns temas centrais aí desta obra. Vejam que tem uma crítica à imposição religiosa e social, uma vez que a gente viu ali que não era o desejo dele, certo? Mas é uma época que a religiosidade era bastante, então era importante ter um padre na família, certo? Então ele foi ali imposto, não, você tem que ir, não tinha vontade dele, é questões sociais. E aí a gente viu que a família mandou ele para lá, mas ele ainda alimentava esse sentimento pela amada. Então, o que que tem ali? Um amor idealizado, né? Esse amor idealizado, ele é o quê? Impossível. Ambos ali se amavam, porém, era impossível uma vez que era imposto o quê? Pela família, pelo lado da religião, então se tornou impossível. E aí ele foi. E a família, para dificultar ainda mais, o que que ela fez? Foi lá e falaram que a amada tinha casado, destruindo ali a esperança dele viver esse amor, né, de alguma forma, nem que seja através de cartas, enfim, tanto para essa idealização, esse alimento, né? E aí, devido a isso, o que que aconteceu? Uma tragédia, né? Tem ali o lado do quê? Do fatalismo. Então, através dessa destruição, destruiu ali aquele momento dele, ele se sentiu traído. Então, o que que aconteceu? Ele decidiu realmente então se entregar ali o lado religioso, mesmo não sendo uma opção dele, e sim foi imposto pela família. Aí depois de anos, o que que acontece? Ele descobre que a amada nunca casou e que inclusive estava ali doente, e é o momento que ele se entrega a esse amor, porém ela morre, né? Então ali ó, tem a natureza, o lado da sensibilidade. E o que que acontece? Como a gente está falando do romantismo e eles vivem esse momento de intensidade de emoções, quando acontece a morte da amada, o nosso protagonista faz o quê?
dá um ápice de loucura, de tanta dor em saber que ele perdeu. E aí, nesse momento, ele já não consegue mais, então, sustentar aquela imposição do lado da religiosidade, do lado da família, da sociedade. Ele larga tudo e vai embora viver essa dor, né, esse luto, a loucura do amor que ele não conseguiu viver. Certo? Muito bem, então aqui é a nossa introdução de uma obra do nosso movimento romantístico, né? Então vamos lá verificar o que é um movimento que a gente está falando, né? O nosso movimento aqui é um movimento romântico. Então o que é esse movimento? O romantismo é um movimento literário do século XIX. Ele surge na Alemanha no movimento chamado Tempestade e Ímpeto. Esse movimento se baseia na emoção exacerbada e se opõe ao equilíbrio artificial do arcadismo. Da Alemanha, o movimento se espalha pela Inglaterra e França, alcançando toda a Europa. Então veja aí que esse movimento, olha só, ele está falando que é o quê? Emoções exacerbadas, então ele é muito, tem um ali, ele se opõe a um equilíbrio, então ele está totalmente o que falando, se ele se opõe ao equilíbrio, significa o que? Que não tem equilíbrio, é muito desequilibrado, né? Uma vez que as emoções estão ali à flor da pele, quando a gente está com a emoção muito à flor da pele, realmente a gente não está com equilíbrio. A gente perde um pouco esse sentido, certo? Então, a gente já sabe que o movimento tem bastante a questão da emoção, tá? Esse movimento, ele tem um gênero textual. Vamos lá, quais foram as produções, né? Nós temos a produção do romantismo tanto em poesia quanto em prosa, né? Olha aí a poesia, tu és poesia. Tu és poesia que minha alma acaricia. Faz meu coração sorrir, que tempos de agonia. Você e eu, canto de alegria, tu és poesia. Então, esse movimento teve esse lado da poesia, assim como teve o lado da prosa, como a gente pode ver a imagem aí, né, que já são os nossos textos, como a questão do seminarista, tá? O seminarista ali é um exemplo de prosa, tá? Então, tem o lado da poesia, o lado da prosa, foi um movimento com bastante produção. Tá? Vamos então continuar. Vejam só ali, ó, como eu acabei de comentar para vocês, né? Nós temos a poesia, olha, do Juca Pirama, meu canto de morte, guerreiro ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Veja que, olha só, o movimento aqui, né, do nossa poesia. Perceba que tem um lado ali, ó, que ele está dizendo que ele é o guerreiro. Então aqui ele é o quê? Dos nossos povos originários. Então mostra, inclusive, uma pegada do primeiro movimento do modernismo, que é o lado nacional, né, nacionalista, indianista, tá bom? E aí, representando uma obra em prosa, nosso livro, que a gente acabou de verificar um resumo, O Seminarista. Então aqui a gente viu dois exemplos dessas produções, tanto em poesia quanto em prosa. Certo, gente? Muito bem, então vamos lá continuar falando sobre o modernismo, modernismo não, estou com o modernismo na cabeça, que é o próximo movimento, né? Vamos continuar falando sobre o romantismo, as origens, né? Então, olha só, foi a Revolução Francesa, foi uma referência para a estética do romantismo, tá? Então, olha, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, teve ali essa referência, tá bom? Uma vez que ele foge ali também daqueles padrões, né? É um movimento que não vai ter uma pegada de formalidade na sua estrutura, tá? Ok, vamos lá então. No início do século XIX, temos o quê? A crise de mentalidade clássica. Então, havia uma busca, né, do passado, não helênico, mas individual de cada nação. Então, tem ali essa questão, tá bom? Muito bem. E aí, quais são essas características, tá bom? Do nosso movimento, características estéticas. Tem ali o culto do eu, tem o lado da subjetividade, uma vez que o nosso movimento, ele mexe muito com a emoção. E ser um culto do eu, vai ter esse lado subjetivo, porque é uma questão do interior daquele ser, tá?
Vamos lá, então, continuar verificando a questão da natureza como cúmplice do sentimento do artista. Se o autor está deprimido, tudo em redor está hostil. Tempestades se avizinham, a lua, né, melancólica, emoldura sua tristeza. Tem ali a questão da escuridão, prevalece na questão da luz, tá bom? Aí tem o caso que o autor esteja alegre. Caso tenha essa alegria, o que já vai acontecer agora no ambiente? O sol vai brilhar, os pássaros vão lá estar todo mais esvoaçante, tá bom? Tem a nossa floresta, as flores vão estar lindas e maravilhosas. Então tem a questão da natureza ali ajudando na questão do sentimento do artista, tá? A questão ali da poesia. Vamos então continuar. Aí, olha só, nós temos as atitudes, tá? Do romantismo, a questão das atitudes escapistas, né? Que eles vão ali fugir. Então, tem a fuga da morte, fuga no sonho e na imaginação, fuga na loucura, fuga no espaço, fuga no tempo. No romantismo, eles não conseguem viver na realidade. É como se fosse algo muito doloroso para ele. Então, eles sempre estão ali fugindo. E a válvula de escape dele é o quê? Morte, sonho, imaginação, loucura, espaço, tempo. Eles estão sempre nesse escapismo, tá bom? Então, essa é a pegada das atitudes nesse movimento. Ok? Outra coisa que nós temos é a questão da idealização. Eles vivem numa idealização. Como eu falei para vocês, a realidade é muito dura. Então, eles têm ali que idealizar, fazer um escape de alguma forma. Então, na idealização, eles vão idealizar o herói, o amor, a mulher, como a gente viu, né? Que vai ter a questão da idealização, uma mulher inalcançável, tá bom? Um amor que é impossível de viver, tá? Pelo menos na maior parte do romantismo. Vai ter essa pegada, certo? Muito bem, então vamos lá continuar e verificar aqui a questão da idealização do herói. Quais são essas características, né? Nós temos ali, ele é marginal, tem essa pegada, ele é bondoso, solidário, é incompreendido, tá? Então tem essa idealização ali, ok? Isso é a questão do herói, quais são as características aí desse herói, certo? Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a idealização da mulher. A mulher é um instrumento de que se vale o romântico para a ascensão espiritual. É vista também essa mulher como romântica, né? A mulher romântica não existe, paira, ela não respira, pulsa, não anda, flutua. Tá? Tem essa questão olha só como ela é vista, né? A mulher tem propriedade de irradiar luz pelos poros. A mulher é dotada de virtudes tão maravilhosas que fazem dela uma semideusa praticamente inatingível. Olha como ela é vista. Como eu falei para vocês, essa idealização, muito dessa mulher é ingênua, delicada, ela é na maior parte do movimento. Vai ter algumas obras que ela não é tão vista assim, mas na maior parte, como a gente está falando aqui de forma geral, quais são as principais características e que mais fortes estão ali, essa é a idealização da mulher dessa forma, tá bom? E aí, olha só que eu apresento para vocês a questão aí da nossa obra, Suspiros Poéticos e Saudade, que esse autor aqui é o nosso autor Domingos José Gonçalves de Magalhães, que é tido como, inclusive, uma das primeiras obras que introduziu, certo, o romantismo no Brasil. Ok, gente? Muito bem. Então, a gente falou agora sobre a questão do romantismo. Vamos recapitular essa pegada que a gente deu aqui. Das nossas próximas aulas, nós vamos aprofundar esse movimento, tá? Então, a gente viu aqui que a estética romântica, né? Ela tem ali a questão da liberdade de criação, uma vez que está fugindo de um padrão clássico, onde mostra que tem que ter forma, métrica. Não, o romantismo, ele foge disso. Então, não vai ter essa liberdade de criação. Não precisa ter métrica, não precisa ter rima, pode ser informal, tá bom? Oposição ao movimento arcadista, né?
Arcadista, exatamente como eu falei, ele vai ali fugir dos padrões clássicos, que é a questão ali do nosso último movimento, tá? Inovação literária, substituição, né? Ele vai substituir a exaltação da nobreza pela valorização do indivíduo, como a gente viu, o culto do eu. Então, é um movimento que é voltado para o interior. O que o ser está sentindo? Por isso que é uma questão muito da emoção. O que aquele nosso personagem está sentindo? Quais são as emoções? Uma vez que a gente fala do eu, por isso que tem muito o lado da subjetividade, tá bom? Então, é um resumo, vamos botar assim, né? Uma pequena introdução do que nós estamos vendo da questão do movimento romântico. Não esqueça que esse movimento ele é dividido em 3 fases, tá bom? A primeira geração, que vai dar o lado do nosso lado mais nacional, a identidade do Brasil, já depois vem a geração ultrarromântica, que aí pronto, aí que as emoções mesmo vão vir à flor da pele, que a gente chama também de mal do século, exatamente porque fala assim, o morrer por amor, e aí depois vem uma pegada um pouquinho menos tão romântica, assim, de loucura, do amor, de muita dor, que é a terceira geração, porque ela já vai ali pegando um lado mais social, enxergando um pouco mais ao redor e não somente o culto do eu, somente o ele, começa a ver um pouco mais ao redor. Certo, gente? Muito bem. Nossa aula sobre romantismo no Brasil, esse primeiro momento fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.